Eu sou Isbole, @Isbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos que aconteceram nos dias 15 de março de 2025 até o dia 21 de março de 2025. Nessa semana, atual campeão da NBA, Boston Celtics, é vendido por 34 bilhões de reais. Presidente da Conmebol se desculpa por dizer que Libertadores sem brasileiros é como Tarzan sem Cheetah. Fala revolta, Palmeiras e CBF. Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos apenas com visto de turista. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grandes bole. Mais uma semana aí, uma semana que passou, uma semana com acontecimentos, gente experienciando coisas novas ou talvez indiferentes, gente passando raiva, gente cometendo erros, gente que, como a gente, é a gente no final das contas, né? Então, assim, eu não quero nem perder tempo porque tenho raiva, tenho ódio. E vou passar a bola para que você, amigo Esbole, comece o programa falando o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, então bora lá. Quase me enrolei aqui, quase me enrolei. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos ficar ainda abaixo de 30 minutos, porque minha semana não teve tanta coisa assim. No fim de semana, puxar aí do tradicional, né, que a gente costuma relatar com a Gabi, que a gente acabou assistindo, para além, né, do tradicional Ruptura, que, por sinal, enquanto o pessoal estiver ouvindo aí o episódio publicado, a gente já vai ter assistido o season finale, mas na semana que estamos relatando aqui, assistimos ao penúltimo episódio. Ok, né? Vários pontos aí em aberto, poder torcendo para ter alguns fechamentos agora, num episódio que promete ser bombástico, com 1h30 de duração. Vamos descobrir então no próximo relato. E aí também acabamos assistindo a um musical. Eu que sou inimigo dos musicais, né, por conta de um trauma que eu carrego na minha vida por assistir um filme que eu jurava que seria uma coisa, mas acabei descobrindo, né, depois que era um musical, e eu sempre assisti o filme pensando, beleza, tá tendo essa música agora, então daqui a pouquinho vai começar o filme. E daí de música em música eu ia achando que, agora vai começar o filme. Até que começaram a subir os créditos. E eu me senti muito enganado. Perdi, 2 horas da minha vida e, né, desde então carrego esse trauma comigo. Mas assistimos presencialmente, né, um musical aqui, um teatro, né? E foi aceitável, foi bacana na medida do que se propõe a ser um musical na minha avaliação, né? Porque a Gabi, ela adora tudo, eu tinha comprado as entradas, né, como uma surpresa, e aí foi isso, né, então uma experiência tolerável. Achei que eu estaria revirando mais os olhos, mas ok, né, passa, tá tranquilo. Daí, para além disso, né, assistimos essas coisas. No domingo, a gente acabou indo num parque que tem do lado da casa da Gabi ali. Não sei se eu posso chamar de piquenique, né? Talvez, né? A gente acabou comendo um salgadinho, tomamos chimarrão, mas a gente acabou indo mais pra sentar ali na grama, né? Ela tinha levado umas toalhas e tal. A gente sentar e jogar um pouquinho de um board game, e aí, que nem eu falei, né? Comemos uma coisinha, um chimarrão, e ficamos conversando ali, né, no meio pro fim da tarde ali do domingo. E aí a semana começa nos dias úteis aí, né, com o meu ritmo agora um pouco mais tranquilo, mas nem tanto, né, porque assim, em termos de carga de trabalho em dar aula, não tinha nada, né, porque foram só provas e trabalhos, mas eu tive um ritmo de trabalho mais intenso, porque eu tenho que corrigir essas provas e trabalhos, que eu estou nesse processo, né, das correções agora. Então é sempre um estresse nessa época do ano, né, porque a gente está fechando o ano letivo 2024 agora. Então minha reflexão, por sinal, vai partir disso, né, desses estresses que acabam surgindo, mas eu falo disso daqui a pouco, porque... antes de eu passar a palavra, eu lembrei, né, de mais uma coisa, que ontem, na verdade, essa semana inteira eu fui cozinhando aqui em casa, e ontem daí eu tinha preparado, né, era pra ser um escondidinho, mas acabou que eu não tinha queijo ali pra montar ali bonitinho, e acabou se tornando um purê com um ragu, né? E aí eu chamei a Gabi pra ela acabar vindo jantar aqui em casa, porque no almoço ela não conseguia vir, e aí, né, eu acabei vendo ela durante a semana, e foi basicamente isso. E agora sim, acho que esse daí é tudo o que eu tenho pra relatar. E eu passo a palavra para Evandro Xoxin agora sim poder gastar um tempo, né, no seu relato, porque eu tenho certeza que tem alguns pontos aí que ele quer botar para fora e eternizar aqui sua indignação no programa. Olha,
Não tenho tantos assim. Já tô mais calmo. Já tô tentando ficar zen porque logo mais tem uma apresentação a ser feita na faculdade. Enfim, vamos lá, cara. Começando minha semana cronologicamente, sexta-feira gravei aula, a professora passou um trabalho que eu coloco como desproporcional e descabido, um trabalho de leitura de 80 páginas para fazer uma apresentação de 10 minutos de uma semana para outra e, além disso, entregar uma resenha crítica sobre o texto, né? Um texto de Durkheim. Acho que assim... é um trabalho quase a nível mestrado, porque 80 páginas e de uma semana para outra, para pessoas que trabalham e que têm 5 disciplinas e que têm disciplina todos os dias e que são no nível da graduação, eu acho completamente descabido. Fiz com muito ódio, vou apresentar ele daqui a pouco, e aí tô tentando me acalmar para não xingar esse texto, para não xingar essa professora, porque além disso tudo, a apresentação tem que ser de 10 minutos, ela é em grupo e tem outro grupo com o mesmo texto, né? Então, assim, eu não sei que tipo de profundidade ela tá buscando nessa discussão, mas enfim, né? Estou me encaminhando para fazer essa apresentação hoje. Aí no sabadão eu tive meu grupo de estudos, fui lá, discutimos bastante, foi interessante. Pós-grupos de estudo, eu fui até o mercado fazer compras pro hotel, retornei para me preparar para jogar um vôleizinho, né? Joguei vôleizinho e tal. A Tati foi para Toledo, para o aniversário de uma amiga dela lá que ia ter, né? Eu até tinha falado para ela, dependendo da hora que eu saio do vôlei, talvez eu consiga ir e tal. No final das contas, assim, quase deu, mas não deu. E aí eu tava cansado também, eu não queria ter que viajar. Enfim, acabou que daí ela foi, eu fiquei. E eu, inclusive, aproveitei esse período para cozinhar e também para ler esse maldito texto do qual mencionei agora há pouco, né? Eu acho que o cozinhar vai ser a minha reflexão, então eu vou contar essa história daqui a pouco. Mas acabou que eu fiz ali umas kaftas, que na verdade era para ser um quibe cru, mas virou uma kafta. E descongelei uma linguiça de frango com bacon, descongelei um pouco de porco e tal, porque no domingo eu fui até a casa dos meus pais, né? O aniversário do meu pai tinha sido essa semana, né? E aí, como meu pai tá com dengue, não tava conseguindo fazer nada e tal, aí minha mãe falou, a gente não vai fazer nada aqui. Daí eu falei, bom, eu posso ir aí, eu faço então, né? E aí, dito e feito, eu fui lá pra preparar o almoço pra eles chamaram meus avós também. Enfim, a gente fez uma comemoraçãozinha ali e tal, fizemos um churrasquinho, bababá. Eu preparei a carne ali, a gente fez no formato de espetinhos, daí ficou bem gostoso, bem bom. E após o almoço eu fui lá, lavei a grelha ainda, limpei as coisas, e aí retornei pro apartamento onde eu estava aguardando a Tati, meu amor, porque a gente teve que se dividir. Ela foi no almoço da família dela, porque no mesmo dia do aniversário do meu pai é o aniversário da irmã dela. Então a gente não podia estar nos dois lugares ao mesmo tempo, acabou que a gente se dividiu. E aí ela passou o domingo com a família dela e eu passei com a minha. Foi uma experiência ok. Quando eu retornei, eu já comecei a escrever e ler o texto de novo, né? Retornei pra ele, porque 80 páginas, né? Afinal de contas, e o tempo é curto. Aí quando a Tati chegou, a gente assistiu Ruptura, assistiu Ted Lasso. Inclusive, cara, já que você tocou nesse assunto e hoje a gente tem tempo, o que você achou desse último episódio? Porque eu achei esse episódio muito, muito bom, cara. Eu achei, tipo, o melhor episódio da temporada até agora. E as pessoas... E aí eu vi opiniões divergentes. Eu vi tanto o canal do PH falando muito bem do episódio, e aí eu vi o canal do Melete dos caras detonando, falando assim, nossa, porque esse episódio foi o pior episódio da temporada. Eu, tipo assim, gente, não tô entendendo o que tá acontecendo, sabe? E aí ficou num 50% ali que eu fiquei abismado, assim. Não, quer falar sobre isso? Foi muito bom, cara, foi muito bom. Que eu nem falei, ou melhor, que nem você falou, é um dos melhores da temporada. Se não, o melhor da temporada. Até aqui, né, até a conclusão ali, eu achei o melhor da temporada. Ele teve ritmo, ele teve mudança na trilha sonora, que foi mais acelerada, assim, um monte de referência. Pô, achei do caralho esse episódio. Achei, tipo, fiquei super empolgado. Foi o que eu mais me empolguei, assim, durante toda a série, toda a jornada aí que a gente tá assistindo. Mas, enfim, né, sei lá, vai entender. Pessoas
pensamentos diferentes. Aí, nessa semana, eu acho que o que teve de acontecimento diferente foi que meus óculos ficaram prontos, né? Eu tinha levado na sexta-feira os meus óculos para serem colocadas as lentes novas e tal. Aí eu fiz 2 óculos com armações diferentes. E aí um deles, inclusive, é um óculos com um clip-on, que é aquela cobertura escura, no caso, né? Cobertura de lente escura para virar um óculos de sol. E o outro é um estilo bem diferente do que eu estava acostumado. Então, mudei. Sou uma nova pessoa. Também, nessa semana, eu fui fazer a minha injeção, né? Da minha testosterona. Em algum episódio eu devo ter falado sobre isso, né? Da minha condição médica e tal. E aí eu fui aplicar nessa semana, né? Eu já tinha ido na semana passada, tinham me falado para retornar na semana seguinte. Eu retornei na semana seguinte, no caso foi essa semana agora. E aí não consegui aplicar porque eu sou farmacêutica, mas eu não fiz o curso da Fecal Exposed aqui, da drogaria que tem uma marca de tubarão. Assim, uma marca de tubarão, aquela raia, sabe? Já ouviu falar naquele arraia? Tá ligado? Então, nessa farmácia aí desse tubarão. E aí eu falei, mas... Arraia é tubarão? Oi? Arraia é tubarão? Eu apostaria minhas fichas que sim, não é? Vamos descobrir agora. Vamos lá, vamos fazer chamar o VAR aqui ao vivo. Vai lá. Arraia é tubarão? Interrogação aqui pro Google. Não, a arraia não é um tubarão, mas sim um peixe cartilaginoso da mesma família dos tubarões. Aí fica aí a dúvida. Bom, então elas não do animal são... marinho. É um animal marinho, né? Desse animal marinho que é da família dos tubarões. Enfim, enfim, fiquei revoltado, mas contive toda a minha energia. E, enfim. Aí teve outros acontecimentos do tipo, também na quinta-feira, a segunda aula estava programada para ter, a gente ficou esperando a professora chegar, não chegou a professora, e aí ninguém sabe o que aconteceu, enfim, tá um mistério. Basicamente a gente não teve aula, e aí eu mais uma vez aproveitei a porra do horário para fazer a leitura desse texto maldito, né, que eu não tinha conseguido no final de semana, ou durante a semana, né, eu fui lendo como dava. Enfim, estou revoltado e quero falar mais sobre isso, mas eu vou passar a bola para que você, amigos Bolle, faça a sua reflexão. Opa, vamos lá então. Eu tava fechando aqui minhas coisas, que eu tava agora no meu Alt Tab aqui vendo coisas de arraia, ferrão de arraia, um monte de coisa aqui no Google Imagens. Cara, minha reflexão vai partir, como eu tinha mencionado, sobre esses estresses, né, que acabam vindo, especialmente, né, do fim de anos letivos aqui, né, que é a minha realidade, né, mais cotidiana. E fim de ano é sempre a mesma coisa, assim, é gente chorando nota, gente questionando, né, alguma avaliação e, sabe, carrega, né, um elemento aí que é um tanto estressante para as partes envolvidas, né, pro aluno, pro professor e... Tá, beleza, né? É uma coisa que é um tanto cíclica e parece, assim, que eu vou construir toda a minha reflexão falando, né, do quanto que isso daí é ruim, é pesado e que é algo, né, desgastante, repetitivo, mas eu não vou fazer minha fala sobre isso, eu vou direcionar minha fala, vou usar disso, né, para trazer o pensamento de que as coisas têm importância relativa, né? O estresse que eu falei, assim, que todo ano é a mesma coisa, que é um negócio que gera, né, estresse, ansiedade, eu tô, assim, construindo esse negócio todo para mostrar que, ainda que seja sobre isso, não é sobre isso minha reflexão, né? Esse estresse todo, ele é momentâneo no fim das contas. E no fim das contas, o que eu tô pensando é que, por mais que ele pareça algo ultra importante agora, por mais que os alunos, né, sofram com isso, né, com a nota e coisa e tal, eu, né, também tenho uma carga de estresse nisso, né, de ter que valorar e eventualmente reprovar, né, algum aluno, no fim das contas, talvez daí não seja tão importante, né? No fim das contas, a gente não vai se lembrar dessas coisas. Porque se a gente pensar em perspectiva, assim, em termos de vida mesmo, né? Vamos colocar assim que a galera daqui a um tempo vai se formar e tudo. E eu posso dizer por mim, eu imagino que por você também, Evandro Xoxin, talvez tenha algo similar. Que você não se lembra, né? Eu não me lembro, imagino que você também não se lembre de todos esses pequenos estresses que acabaram acontecendo durante a trajetória, né? Na graduação, no mestrado, agora na tua segunda graduação, né? Você tem agora um estresse que está um tanto presente, né? Nessa semana em específico, mas eu imagino que você não lembra em pormenores
do estresse que você viveu, sabe, no seu primeiro ano da graduação, no seu segundo ano da graduação, sabe? Então, eu acho que essas coisas, assim, elas acontecem na nossa vida, elas estão ali pra, né, sei lá, ligar nosso estado de alerta e tudo mais, mas se a gente começa a, né, botar um pouco mais de perspectiva nas coisas, que a gente tinha mencionado agora há pouco, a gente vai vendo que, né, no fim das contas, nem é algo tão, sabe, tão expressivo assim. E, não sei, dá pra gente, eventualmente, até ficar com esse pensamento para outros contextos, né? Eu trouxe aqui o pensamento do ano letivo, mas a gente pode pensar para várias outras situações, né? Eu tava lembrando também, né, de várias e várias perguntas, né, que mandaram lá pro Bola Presa, e o pessoal fala, né, que tá vivendo alguma situação muito estressante, que tem algum dilema, e você fala, pô, às vezes é uma questão de que você é muito jovem, né, de que você parece que é uma coisa muito importante, porque você tem pouco tempo de vida e tudo parece muito... E uma batida aqui, tem gente se mudando aqui no prédio e altos barulhos. Enfim. Talvez você esteja muito novo e essas decisões parecem algo assim que, né, é tudo ou nada. E na verdade não, né? Se a gente for começar a olhar as coisas conforme a gente vai vivendo, sabe, os eventos, as importâncias vão se diluindo tanto assim e né, talvez só relembre a gente de que, por mais que a gente às vezes esteja vivendo um momento que é cansativo, que é estressante, daqui a pouco a gente já nem vai lembrar mais sobre isso. É um tópico que a gente já falou várias vezes aqui e talvez o ouvinte já tenha se esquecido que a gente também fale disso, já tenha falado disso por aqui. Muito bem. Cara, de fato, são coisas que passam, né, passageiras, que a gente acaba se esquecendo, e eu acho que, no final das contas, isso é bom, né, e aí eu já emendo, acho que com a minha reflexão, no quanto a gente falha, né, em diversas coisas, e isso causa raiva, e costuma ter geralmente um movimento de tipo de culpar o outro, né? Eu acho que tem um exemplo bem específico que é bem didático sobre isso, de que é, né, você nessa posição de falar, o professor me reprovou. Não foi o professor que te reprovou, né? As suas notas te reprovaram, né? A sua participação nisso é o que importa, né? Então, o professor não tem... não carrega a culpa da sua reprovação, né? Quem carrega a culpa da sua reprovação é você, né? Você poderia ter tirado nota, você podia ter se esforçado, você podia ter... No final das contas é isso. Claro que eventualmente existem coisas específicas aí que devem ser detalhadas e averiguadas, porém, de uma forma geral, né? Eu acho que o pensamento e qual que é a minha responsabilidade nisso tudo? Né? Reprovado, mas não foi o professor que me reprovou, foi, eu esqueci de estudar, eu não fiz os trabalhos, eu não compareci em aula, eu achei que só fazendo a prova eu ia ir bem, né? Então, assim, tem toda essa questão aí. Então, se a gente está falando sobre falha, eu já vou puxar minha reflexão, sem que você me dê a permissão. Já está autorizado, aí você tem 50% das ações mais na semana, então fica à vontade. Então eu já vou linkar aqui com a minha reflexão, que é dessa minha falha, né? Eu falei que estava cozinhando para os meus pais no final de semana, e aí o que eu cozinharia como um quibe cru acabou se tornando uma kafta. Por quê? Porque eu fui fazer o hummus e fui fazer o baba ganoush, né? Que são 2 molhos ali árabes, em que funcionam a base... O primeiro deles, né? O hummus... a base de grão de bico e a pasta de gergelim, né? E o segundo é a base de berinjela defumada e a pasta de gergelim, né? O tahine. E aí eu defumei as berinjelas, eu cozinhei o grão de bico, eu comprei o limão siciliano, azeite, eu fiz o alho dentro do forno, assim, pra já colocar ele assado, o alho assado. Cara, tava tudo perfeitinho, assim, né? Coloquei o sal, a pimenta síria, temperei, blá, blá. Aí peguei, taquei o tahine, bati no liquidificador, provei, falei, tá meio sem gosto, né? Tá faltando mais pasta de gergelim, mais tahine. Fui lá, coloquei mais uma colher de tahine, bati, a textura ficou boa, falei, porra, agora sim, agora vai ficar topzera, né? Na hora que eu provo, doce, puro gosto doce. Eu falei, ué, que porra é essa? Mas o que aconteceu e tal? E aí fiquei encucado, pensando se eu tinha colocado açúcar, se eu derramei açúcar, o que tinha acontecido e tal. E aí quando eu fui olhar a lata de tahine, eu descobri que, na verdade,
não era tahine que eu tinha colocado. Era, na verdade, deixa eu ver se eu acho aqui o nome. É um halaui. Halaui? Halaui. Então, ao invés de ser um tahine, era um halaui, que basicamente é uma pasta de gergelim doce, né? Ela tem uma aparência parecida, digamos assim, né? As duas latas. E aí eu comprei achando que era uma coisa. Inclusive, essa lata de halaui ficou tempos e tempos aqui na minha despensa, até eu abrir e perceber que eu tinha feito coisa errada, né? Então, assim, poderia muito bem culpar qualquer outra coisa do universo, mas, né, assumir a culpa de... Porra, comprei isso aqui errado e agora tô pagando os pecados. E eu errei 2 vezes, né? Errei ao comprar a pasta que não era correta e ainda errei ao não verificar de colocar no grão de bico, etc, né? Porque eu ainda poderia salvar ali. Eu tava cozinhando isso, era umas 8 da noite, ainda daria tempo, ou umas 7, 7 e meia, não lembro agora. Mas eu lembro que olhei no relógio e falei, ainda dá tempo de eu ir daria tempo de eu ir até o mercado e comprar só o tahine, né? Eu tenho um mercado que é literalmente uma quadra aqui do apartamento, então eu conseguiria fazer isso. Só que como eu já tinha cagado tudo, né? Eu já tinha limão, já foi o grão de bico, já foi tudo... Aí restou só o ódio a mim mesmo, ódio à minha ignorância e à minha falta de atenção. E paciência, né? Porque fazer o quê? Agora tá feito. E aí eu, ao invés de fazer o quibe cru, então transformei em kafta, né? Coloquei nos espetinhos e tal, coloquei um pouco mais de tempero. Sovei mais a carne, né? Pra ela não ficar... Pra ela ficar mais pastosa e, consequentemente, conseguir aderir bem ao espetinho. E... Dale, foi isso. Esse foi o resumo e, enfim, a minha reflexão tá aí sobre a sua responsabilidade, o que cabe a você e, às vezes, um pouco de ódio também, né? Saquei. Pra resumir, é o famoso assume teus BO aí, parça, né? Então, eu fui olhar agora na hora que você mencionou, né, o nome desse doce, ali é o halaui. Eu joguei aqui no Google Imagens, eu acho que tô ligado qual que era a latinha que você queria ter comprado. Aí eu vi essa daí e tá ali explícito, né? Só que, claro, em letras menores, doce de gergelim. Deu, caralho, então o bagulho não deve ser de fato nada do que você estava esperando. E eu nunca provei esse negócio, então não faço ideia, né, do gosto que seja. E então, né, sabe, é bizarro ali. E basicamente a gente só tentar esquecer, né, um momento ruim aí e focar na próxima, né? Deixa aí que tem outras culinárias. Espero que a kafta tenha ficado maneira, e espero que, na medida do possível, as outras coisas tenham ficado também, né, satisfatórias. E faz parte do jogo aí, e tá tudo bem. O fato é que ainda deu tudo certo, né? O almoço ficou muito bom, mas acho que dá pra resumir com um meme clássico pra nós dois, né? Que ora se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Então, bora pra sessão mais? Bora, sessão mais. Então, vamos lá, sessão mais. Temos mais um feedback ou teremos que ir de mais uma indicação? Cara, hoje, especificamente, eu olhei mais cedo no nosso painel, né, do podcast, ali onde a gente sobe, né, os episódios, e tinha um comentário feito no episódio 317, então 2 episódios atrás, né, estamos gravando agora o 319, e foi publicado, imagino que seja alguém que você conhece, se não é alguém que você conhece, então estamos aí rompendo bolhas, que é uma pessoa chamada Everton Emanuel Matos, você conhece? Conheço sim, o famoso Pança. Então o famoso Pança aí mandou um comentário que vou ler aqui. Começa assim, comentário de 2 linhas. Eu achei muito bom o relato do Xoxin em relação a tempo de qualidade. Realmente faz toda a diferença saber reconhecer qual a identidade de cada um em relação a tempo de qualidade. E aí que tá, eu não tenho muitos comentários a fazer porque eu já não lembro direito o que você tinha falado na ocasião. Então deixa pra você aí tentar salvar a participação do comentário do feedback daí. Poxa, cara, eu confesso que a minha memória é trágica, né? Então, assim, eu não lembro. Mas tô muito surpreso e muito agradecido por ter ouvido nosso programa, Pança. Muito obrigado. Obrigado pelo feedback, obrigado por ter escutado. Me sinto lisonjeado com uma pessoa de tamanha elegância
de um caráter e uma... Cara, como eu posso dizer um popular, assim? Eu acho o Pança muito popular, assim. Eu acho muito gente boa e muito popular. Carismático. Oi? Carismático. Um cara... Isso, perfeito. Muito obrigado. Uma pessoa tão carismática quanto o Pança tá ouvindo nosso episódio aí. Então, muito obrigado. Milhões de agradecimentos. Eu agradeço, não sei se eu posso chamar o senhor de Pança, senhor Pança, né? Então, senhor Everton, agradeço aqui seu comentário. Se gostou do episódio, olha aí, você tem mais 318 episódios só do Mais Uma Semana, além do Mais Alguma Coisa, que a gente gravou um episódio especial, e também temos mais 7 episódios, se não me engano, do As Mais Bonitas Pequenas Luzes. Então, você tem aí material para dar uma maratonada dos nossos acontecimentos, nossas criações, e seja bem-vindo. Você foi agora oficialmente, né, colocado aqui no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, só que eu vou falar disso só daqui a pouquinho, porque antes eu tenho que pedir para Ivan Xoxin falar sobre os nossos recadinhos, né? Então vamos lá. Se você quiser mandar um feedback para nós, pra gente ficar um pouco feliz, como a gente ficou, como eu fiquei agora sumiu o ódio e entrou alegria. Então se você quiser fazer isso pela gente, você pode mandar um feedback no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar no nosso Instagram. Você pode mandar no meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você pode mandar no dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Os insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência e conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais, ela goste tanto que aí ela acaba mandando uma mensagem pra cá, e uma vez que ela manda a mensagem pra cá, ela pontua no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização hoje, porque teve feedbacks, e o que a gente tem agora é com um feedback, a entidade Tia Teresa, e também agora o Sr. Everton, que até, né, segunda ordem aí não vou tratar por apelidos, né? Então, a menos que venha um segundo feedback dizendo que eu tenho que chamar, né, pelo apelido, então eu vou deixar aí essa chamada para estimular o feedback do amigo ouvinte. E é isso, então, você tem agora o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adiós.